Olá pessoal, hoje vamos falar sobre razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes. Para isso vamos precisar recordar o que vem a ser polígono semelhante. Considere os polígonos. Temos aqui dois polígonos. Tem o polígono ABCD e tem o polígono A', B', C' e D'. Observe que os ângulos correspondentes são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B', ângulo C congruente ao ângulo C', ângulo D congruente ao ângulo D'. Os lados correspondentes ou homólogos são proporcionais, então mantém-se uma proporção entre os lados. Vamos ver aqui, ó. AD mede 2 centímetros. A linha D' mede 3 centímetros. Quando eu monto essa razão entre os lados, eu vou dizer então que 2 está para 3. Observe que se eu pegar aqui BC mede 4 centímetros, B', C' mede 6 centímetros. Se eu montar a razão, eu ficarei com 4 está para 6. E ao simplificar, vou obter também a razão 2 está para 3. Podemos concluir que os polígonos ABCD e A', B', C' e D' são semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. A razão entre dois lados correspondentes em polígonos semelhantes determina-se razão de semelhança. Ou seja, quando nós temos dois polígonos semelhantes, essa razão que a gente obtém entre os lados deles, os lados correspondentes, é o que nós chamamos de razão de semelhança. Então, no nosso caso, quando eu peguei a medida AB está para a linha B', que foi 2 está para 3, e depois eu peguei a outra medida que encontrei 4 está para 6, que ao simplificar eu obtive também 2 está para 3, esse valor 2 está para 3 é o que nós chamamos de K, ou seja, a nossa razão de semelhança. E a proporcionalidade, ela tem que ser mantida também entre os outros lados dos dois polígonos. A razão de semelhança dos polígonos considerados é K, que no nosso caso foi 2 está para 3. Observação. A definição de polígonos semelhantes só é válida quando ambas as condições são satisfeitas. Então, para termos polígonos semelhantes, nós temos que ter ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Precisa haver congruência dos ângulos e os lados precisam manter uma proporção. Apenas uma das condições não é suficiente para indicar a semelhança entre polígonos. Então, não basta atender apenas a condição de ângulos correspondentes congruentes ou lados correspondentes proporcionais. Tem que haver as duas condições ao mesmo tempo, tanto com relação aos lados quanto com relação aos ângulos. Fórmula. A fórmula a seguir funciona para qualquer figura que tenha outra semelhante. Então, essa fórmula nós vamos usar quando quisermos encontrar a razão de semelhança entre as figuras ou que for dada a razão de semelhança e pedir uma outra coisa pertencente à fórmula. Então, diz o seguinte, que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Em que medida 1 e medida 2, ou seja, medida 1 está para a medida 2, isso está indicando a nossa razão de semelhança entre as figuras. No nosso caso que nós falamos anteriormente, seria o nosso K, a razão de semelhança. A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre essas áreas. Exemplos. Dados polígonos semelhantes a seguir, determine a área do segundo polígono, ou seja, queremos a área desse maior. Sabendo que a razão de semelhança entre eles é 2 e que a área do polígono menor mede 4 centímetros quadrados.
Então, vamos para a solução. Quando a razão de semelhança é maior que 1, significa que a maior medida foi dividida pela menor medida. Assim, podemos substituir os valores dados da área de uma das figuras e da razão de semelhança na fórmula abaixo. Então, a nossa fórmula é essa aqui, ó. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Foi dada para a gente a razão de semelhança como sendo 2. Então, vamos pegar esse 2 e vamos elevar ao quadrado. Igual a área 1 dividido por 4, ou seja, a área 1 está para 4. Por que 4? Porque foi dito que é a área desse polígono aqui, ó, menor. Então, eu quero a do polígono maior. Vamos pegar 2 ao quadrado, que é igual a 4. Vamos ficar com 4 vezes 4, igual a área 1. 4 vezes 4, 16. 16 é igual a área 1. Então, a área 1 é igual a 16 centímetros quadrados. Respondemos a questão a partir da razão de semelhança dada e a partir da área de uma das figuras. Número 2. Qual a razão de semelhança entre dois polígonos cujas áreas são, respectivamente, igual a 16 centímetros quadrados e 100 centímetros quadrados? Solução. A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, nós já temos ali os valores das duas áreas, que são 16 e 100 centímetros quadrados. A razão de semelhança é o que queremos, que nós vamos chamar de K. Então, ó, a razão entre as áreas é igual ao quadrado dessa razão de semelhança. Está aqui o quadrado da razão de semelhança igual a área 1, que foi dada, respectivamente, 16, e a área 2, 100. Então, 16 está para 100. Quadrado da razão de semelhança igual a 16 está para 100. Como nós temos aqui uma potenciação, a operação inversa vai ser a radiciação. A razão de semelhança vai ser igual a raiz quadrada de 16 sobre 100. Ou já podemos escrever logo a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada também de 100, que temos que efetuar a raiz do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10. Então, nossa razão de semelhança é igual a 4 está para 10, que poderia ser simplificado ficando 2 está para 5, ou já na forma decimal, razão de semelhança K igual a 0,4. Número 3. Dois quadrados possuem, respectivamente, lados medindo 12 centímetros e 24 centímetros. Qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior? Então, nós temos dois quadrados, temos lados de um medindo 12 e do outro 24. Gente, como temos quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, para eu ter a razão entre essas áreas, eu vou ter que calcular a área do primeiro e a área do segundo quadrado. A área do primeiro quadrado, 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados. A área do segundo quadrado vai ser 24 ao quadrado, que vai ser igual a 576 centímetros quadrados. Então, ele pergunta qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior. A razão entre as áreas, vou pegar 144 sobre 576. E aí, quando fazemos essa divisão, vamos obter 0,25. A razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior é igual a 0,25. Opção de resposta, letra A. Número 4. Um terreno tem área de 4.000 metros quadrados. Sabendo que uma maquete semelhante foi feita em uma escala de 1 para 50, calcule a área dessa maquete. Então, nós temos aqui para esse problema a área do terreno e temos a escala que foi fornecida, que é de 1 para 50. Isso significa que a cada 1 metro no desenho corresponde a 50 metros na realidade. A razão entre as áreas das figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança.
Portanto, vamos pegar K igual a 1/50, que é a nossa razão de semelhança, foi a nossa escala dada para o terreno. A cada 1 metro no desenho corresponde a 50 metros na realidade. M eu vou chamar de maquete e T eu vou chamar de terreno. E aí temos a nossa fórmula, que é a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. A nossa razão de semelhança, no nosso caso, é o K. E o nosso K nós vamos usar a escala dada, ok? E a área eu vou ter a área da maquete e a área do terreno. Bem, substituindo na fórmula, K é a nossa razão de semelhança, que foi a escala, 1/50, tudo isso elevado ao quadrado, igual a área 1, que vai ser a área da maquete, sobre a área do terreno. Vamos elevar essa fração à potência. 1 ao quadrado, 1. 50 ao quadrado, 2.500, igual a m sobre 4.000. Multiplicando cruzado, teremos 2.500m igual a 4.000. Isolando m igual a 4.000 dividido por 2.500. Quando dividimos 4.000 por 2.500, já podemos cancelar 2 zeros do numerador com 2 do denominador. Aí ficaremos com 40 dividido por 25. E aí vamos obter 1,6 metros quadrados, porque esse M significava o quê? A maquete. E nós queríamos o quê? A área da maquete. A área da maquete, 1,6 metros quadrados. Mais uma questão aqui. Sejam P1 e P2 polígonos regulares. O primeiro é um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio R. Só para lembrarmos, quando o polígono está inscrito é porque ele está dentro. E o segundo é um triângulo equilátero inscrito em uma outra circunferência de mesmo raio, sendo A1 a área de P1 e A2 a área de P2, a razão entre as áreas A1 está para A2 é igual a. Então, queremos descobrir a razão entre as áreas desses polígonos. Para isso, eu vou precisar, então, da área do hexágono, que foi o que apareceu no enunciado da questão, e vou precisar também da área do triângulo equilátero, porque eu quero a razão entre essas áreas. A área do hexágono. Para termos a área do hexágono regular inscrito, eu preciso de 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E lembrando que no hexágono regular inscrito, o lado sempre vai ser igual ao raio. Já para a área do triângulo, eu vou ter L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E o lado do triângulo equilátero inscrito é raio, raiz quadrada de 3. Ou seja, raio vezes a raiz quadrada de 3. Vamos dar sequência. Falando sobre o hexágono regular inscrito. A área dele, que vamos chamar de área 1. A área 1 vai ser 6 vezes a ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. A área 1 vai ser 6 vezes o lado dele é igual ao raio. Então, ficaremos com raio ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 4. Podemos simplificar o 6 com o 4. Então, vamos obter 3 e 2. Então, ficaremos com a área 1 sendo 3 raio ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 2. Vamos agora para o triângulo equilátero e vamos descobrir a área dele. A área do triângulo equilátero vai ser lado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Sendo que no triângulo equilátero, o lado é raio vezes a raiz quadrada de 3. Então, vamos substituir no lugar do lado. No lugar do lado, raio vezes a raiz quadrada de 3 e tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Raio elevado ao quadrado vai dar R ao quadrado, ou seja, raio ao quadrado. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai sair do radical somente o 3. Então, ficamos com 3R
ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 que está aqui no final. Tudo isso sobre 4. E aí agora nós podemos montar a razão entre as áreas, entre a área do hexágono e a área do triângulo equilátero. Área do hexágono, 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso sobre a área do triângulo equilátero, que é 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Como nós temos uma fração no numerador, uma fração no denominador, ou seja, uma divisão de frações, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Repetindo a primeira fração, 3r ao quadrado, a raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda, que vai ficar 4 sobre 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3. Podemos simplificar 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3, com 3r ao quadrado, raiz quadrada de 3. Sobrando para a gente 4 e 2, ou seja, 4 está para 2. Ainda podemos simplificar o 4 com o 2 e vamos obter apenas o 2. Então, encontramos a razão entre essas áreas, que é de 2, valor 2. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre razão entre dois polígonos, onde falamos da razão de semelhança entre esses polígonos. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.